Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos no nosso 15º dia de devocional de Advento, nessa segunda-feira, e hoje eu queria ler com vocês o texto que está em Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, diz o seguinte. Primeiro nós vamos ler só até o versículo 5. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o cerceamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Aqui nós vemos o episódio que nós já citamos em um devocional passado, quando nós falamos de Miqueias e da profecia dele de que o Messias viria de Belém. E aqui em Lucas capítulo 2 nós vemos essa profecia se cumprindo. E essa profecia se cumpriu porque naqueles dias, ou seja, nos dias em que o Senhor ele veio falar a Zacarias e Isabel, como nós vimos, e falar a Maria e a José, naqueles dias César Augusto ele publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Então, todo mundo teve que se movimentar e ir em direção à sua cidade natal para poder fazer o recenseamento. E nessa época, José e Maria que já estava esperando Jesus, estavam em Nazaré, da Galileia, e eles tiveram que se deslocar até Belém, na Judéia, porque José ele era da tribo de Davi, então ele vinha daquele local e ele precisava ir para sua terra de origem para ele se alistar. E o que é interessante nós observarmos aqui? Não é só que Deus ele está cumprindo uma profecia meramente, mas sim do que Deus faz para que essa profecia se cumpra. Deus faz com que um governador, César Augusto, ele movimente todo o Império Romano, ou seja, todo mundo daquela época, para que José e Maria estivessem no local que eles deveriam estar, que era o local que Deus havia prometido para que o Cristo nascesse. E esse fato deveria nos maravilhar, porque nós vemos aqui, assim como nós já vimos antes, que Deus, ele é um Deus que orquestra todo o universo, que comanda os grandes governantes, os grandes polos industriais, todos os poderes da terra, ele comanda eles e ele coloca eles no lugar que ele deseja que eles estejam, fazendo o que ele deseja que eles façam, para que se cumpra as profecias dele, para que se cumpram as promessas dele. E esses planos dele incluem o seu pequeno povo ao redor de toda a terra, assim como ele diz para nós na Bíblia: Bem sei eu os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Aqui Deus movimenta todo o mundo, todo um império, para deslocar duas pessoas desconhecidas para o local que elas deveriam estar, para cumprirem o plano que ele tinha para elas. César Augusto não fazia ideia disso, Maria e José provavelmente também não faziam ideia disso, mas Deus estava por trás de tudo que está acontecendo. E quantas vezes nós também não olhamos para o mundo à nossa volta, um mundo que tem 7 bilhões de pessoas, que tem tantas pessoas importantes, tantos governos, tantas coisas acontecendo, tantas notícias, e nós não nos sentimos insignificantes e pequenos. E de fato, nós somos pequenos. Em comparação ao tamanho do mundo e tudo que ele representa, nós somos realmente pequenos. Mas isso não significa que Deus não se importa com a nossa história e de que ele não trabalha a nosso favor e de que ele usa tudo à nossa volta, até mesmo as estruturas e poderes mais colossais da Terra, para poder nos abençoar e para cumprir em nós o seu propósito. Porque o objetivo final de Deus sempre foi atrair o seu povo a si e fazer deles um povo santo e um povo salvo. Deus ele vai usar todo o seu poder, ele vai usar toda a sua influência sobre toda a Terra para concluir na vida dos seus filhos, para concluir na vida do seu povo os seus propósitos e o propósito de fazê-los santos assim como ele é santo, de transformá-los à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Assim como Deus deslocou aqueles 2 jovens que provavelmente não tinham ideia do que ia acontecer na vida deles dali em diante, por cerca de 122 quilômetros para uma cidade que eles não deveriam estar aparentemente, ele também faz conosco. Quantas coisas ele já não moveu à sua volta, à minha volta, à nossa volta, sem que nós soubéssemos, para que se cumprisse em nós o grande plano dele, para que se cumprisse em nós a nossa santificação, para que nós nos tornássemos mais parecidos com Cristo, para que nós estivéssemos mais próximo a Ele, para que nós experimentássemos do Deus Emanuel. Se maravilhe por um momento e medite no fato de que você tem um Deus
que governa todo o universo e que se importa com você, mesmo sendo tão pequeno, para olhar para a sua vida e planejá-la, para olhar para a sua vida e operar nela a obra dele, os planos dele para você, que orquestra o universo, muda tempos, estações, pessoas, locais, para que se cumpra em você o plano dele de te tornar mais parecido com Cristo. Depois disso, nós lemos os versículos 6 e 7 que dizem: Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus é o Filho de Deus. E uma vez que ele chegou ali em Belém, no local que ele deveria nascer, a gente poderia pensar, e é normal que se pensasse, né, com a nossa cabeça humana, que ele seria colocado no melhor lugar, na melhor hospedaria daquela cidade. A gente pensa, não, Deus poderia fazer Jesus ficar hospedado no melhor local, que ele deitasse no melhor berço que houvesse ali. E sim, Deus poderia fazer isso. Deus poderia fazer muitas coisas que ele não fez na vida de Jesus, por amor a mim e a você. Jesus poderia ter nascido numa família rica. Ele poderia ter feito as pedras se transformarem em pão no deserto. Deus poderia ter enviado uma legião de anjos para proteger a ele ali no Getsemane, no momento que quiseram prender a Jesus. E Deus também poderia ter dado a ele a melhor hospedaria em Belém e não ter deixado que ele fosse enrolado em panos e colocado numa manjedoura. Mas Deus não fez isso. E por que ele não fez isso? Porque o propósito de Jesus nunca foi vir a essa terra para ser grande conforme a lei dos homens. Jesus era rico e suficiente, autossuficiente, todo-poderoso, morando nos céus com seu Pai. Mas ele desceu, e nós já vimos isso nos devocionais anteriores, que ele desceu para morrer. Ele desceu para ir ao Calvário por mim e você. Esse sempre foi o propósito de Deus para a vida dele. Sempre foi esse o propósito de ele se tornar humano, e ele nunca se esqueceu disso. O Calvário não começou no momento que Jesus ele pegou a sua cruz e foi carregá-la pela via dolorosa até o local em que seria crucificado. O Calvário dele se iniciou aqui, no momento do seu nascimento, quando, tendo todo o poder e toda a capacidade de ser o homem mais rico, mais proeminente, mais famoso, mais belo, mais respeitado de toda a terra, ele escolheu ser um menino deitado numa manjedoura, necessitando ser amamentado por uma adolescente e por pais pobres. Ele sabia para o que ele tinha vindo, e ele veio e cumpriu o seu propósito de se fazer pobre e miserável como nós éramos, para que nós pudéssemos experimentar da maravilha de sermos filhos de Deus. Então sim, Deus ele poderia ter poupado Jesus de muitos sofrimentos. Mas a questão não é o que Deus poderia ter feito, e sim aquilo que ele queria fazer. Assim como diz 2 Coríntios, ele se fez pobre por amor a nós. Todas as placas diziam que não havia vagas em Belém, elas foram colocadas lá por Deus, por amor a nós, para que nós experimentássemos da graça do Filho dele que veio a nós. E diante disso, nós também devemos nos lembrar das palavras de Cristo quando ele disse que o servo não é maior do que o seu Senhor. E disse também para que nós tomássemos a nossa cruz e seguíssemos a ele. Que aqueles que não deixassem tudo por amor a ele não eram dignos dele. Então Jesus veio e tomou um caminho do Calvário, escolheu o caminho do Calvário desde o seu nascimento até a sua morte. E nós, os seus seguidores, não podemos fazer diferente. Se nós seguimos a esse Messias, nós não podemos escolher uma vida diferente da que ele escolheu. Os seguidores daquele que tem marcas de pregos nas suas mãos são chamados a viver uma vida de entrega por amor também. E nós podemos viver essa vida confiantes de que ele estará conosco a cada passo, de que ele é o Deus que orquestra todo o universo, para que se cumpram em nós os propósitos dele. E de que esse mesmo Deus um dia nos prometeu que seu Filho retornaria, de que ele faria nova todas as coisas e nos glorificaria juntamente a ele. Nós podemos confiar nas suas promessas e nós devemos nos inspirar no seu estilo de vida. Que hoje nós possamos meditar no Deus que vem movimentando todo o universo em favor do seu povo e do Deus que sofreu o Calvário, o caminho do Calvário, desde o seu nascimento até a sua morte. Que Deus abençoe vocês.